Olá a todos e todas, sou Vilma Loreto, do Departamento de Genética, e vocês estão ouvindo a mais um episódio do Transcrição. No episódio de hoje, damos continuidade à série da internacionalização do nosso projeto, e aí recebemos o doutor Adriano Barbosa, que foi ex-aluno aqui da UFPE, ele tem uma vasta experiência em bioinformática e vai conversar um pouco conosco. Oi, Adriano, tudo bem? Olá, Vilma, tudo bem? Muito obrigado pelo convite a participar desse evento. Muito boa iniciativa, né, para mostrar um pouco do nosso trabalho aqui, né, da nossa trajetória ao pessoal da UFPE, né, que, na verdade, é de onde eu vim, né, onde eu fiz meu bacharelado no passado. Muito obrigado pelo convite. Isso. E assim, então vamos iniciar um pouco contando como é que foi a sua história ainda aqui no Brasil, né? Então você começou aqui pela UFPE, sei que você também teve contato com a professora Ana Benco, né, que já conversou aqui com a gente em outros episódios. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória. Não, muito bem. Vai ser um prazer, na verdade. Como você bem mencionou, eu sou aluno egresso, né, do programa de bacharelado em Ciências Biológicas, aí da UFPE. Então, foi onde, tipo, eu tive o meu primeiro projeto, né, meu primeiro contato com ciência e bioinformática no passado, e onde que eu despertei o meu interesse ah, por essa atividade que até hoje, né, eu desenvolvo em diferentes grupos de pesquisa, né? Então, assim, tudo começou com o programa Genoma Nordeste, né, no passado, que estava interessado em analisar dados obtidos, né, por genômica, né, biologia molecular e genômica, de um organismo modelo local, né, a Leishmania chagas, e a cana-de-açúcar também, né? Então, a bioinformática, na minha vida, basicamente entrou como um pesquisador júnior, né, financiado pela Agência de Fomento Local do Estado de Pernambuco, a FACEP, né? E o foco era a análise de dados genômicos da cana-de-açúcar, utilizando bioinformática. E aí que eu comecei a aprender, de fato, a utilizar essas ferramentas para análise de sequências de DNA. E assim, o seu interesse pela bioinformática foi logo de cara? Você fez alguma disciplina? Foi pelos projetos mesmo? Então, naquela época, na verdade, não haviam disciplinas no bacharelado sobre bioinformática, né? Era tudo muito novo, né? A gente está falando aqui de 2000, 2001 aproximadamente. Então, foi basicamente os anos, né, em que o programa Genoma foi concluído, o programa Genoma Humano foi concluído e o Genoma, o primeiro draft do Genoma Humano foi publicado. Então, era uma área muito nova que estava sendo introduzida no Brasil ainda e no Nordeste. Então, assim, muitas das ofertas de treinamento eram feitas dentro dos laboratórios que participavam dessas duas redes que eu mencionei, da rede Genoma Nordeste e do Genoma Brasileiro, né, que foi uma infraestrutura um pouco maior, né, que surgiu em torno do projeto da Xylella fastidiosa, né, junto com a FAPESP e outras FAPES, né, ao redor do Brasil. E em Recife tínhamos dois grupos, né, no departamento de genética. O grupo que eu me afiliei foi o grupo da professora Ana Benco Zepon, e lá foi onde eu fiz o meu primeiro treinamento em bioinformática, né, com a professora Ana, ainda durante o meu bacharelado, junto com a análise de sequências, alinhamento de sequências de nucleotídeos, né, acesso a bases de informação sobre sequências de DNA, para anotação, né, daquelas sequências obtidas do genoma da cana-de-açúcar. E logo em seguida, lá no escopo do programa Genoma Nordeste, ainda no mesmo ano, né, 2000, o professor Valdir Balbino, né, na época como professor visitante ainda, ofereceu, né, dentro do escopo do programa Genoma Nordeste, um treinamento em bioinformática. Então, esse foi o primeiro treinamento de ponta a ponta que eu fiz em bioinformática, né, naquela época, né, 2000, 2001, por aí. Então, não haviam, né, disciplinas, e a única oportunidade era, de fato, a gente fazer esses treinamentos junto aos projetos e né, o autoconhecimento, de fato. Né? A gente acessava informações de cursos no exterior, de recursos de aprendizado em sites famosos como o NCBI, né, nos Estados Unidos, o EBI na Europa e o DBJ no Japão.
e a gente tinha que aprender lendo a documentação disponível nesses sites aí sobre as diferentes ferramentas e métodos. Ótimo. E aí depois você caminha para um doutorado, né? Que aí você faz na UFMG. Então, como é que foi esse novo salto? E daí do doutorado, eu acho que você já começa a ter um pouco de contato com oportunidades de sanduíche no exterior, Sim. né? Um pouco do contato internacional. Mas como é que foi essa passagem, então, para o doutorado? Foi uma passagem um pouco não convencional, né? Porque naquela época não era muito comum a gente sair do bacharelado e ir direto para o doutorado. No caso da bioinformática, houve uma demanda induzida pela CAPES, né, para a formação de doutores nessa área. Então havia muita gente assim trabalhando em diversos níveis, né, com bioinformática. Por exemplo, haviam pessoas nos programas de pós-graduação em genética, em bioquímica, em imunologia, que já aplicavam a bioinformática nos seus projetos de mestrado. Né? E essas pessoas acabaram sendo direcionadas, digamos assim, aos dois programas de doutorado que existiam na época, né? Na UFMG e na USP. Né? Além disso, havia um curso de especialização que ainda existe, no Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, né, coordenado naquela época pela doutora Ana Teresa Vasconcelos, e então era uma outra oportunidade de pós-graduação. No meu caso, como eu já havia feito 3 anos e meio de estágio de iniciação científica aí no Departamento de Genética da UFPE, então é como se eu já tivesse consolidado esse conhecimento a ser explorado ao longo do mestrado como iniciação à bioinformática. No meu caso, já havia uma experiência acumulada dos 3 anos e meio do meu estágio de bacharelado, né, como IC. Então, assim, isso me permitiu estudar um pouco mais, né, a parte computacional, né, que seria a parte que, digamos assim, estaria um pouco desalinhada com os outros alunos que estariam fazendo o teste do doutorado, e que me permitiu entrar de uma maneira competitiva na seleção. Então, naquela época, foi uma seleção com 2 vertentes, né, na entrada, a parte biológica, que para a gente, como biólogo, era bem mais forte, digamos assim, e a parte computacional, que dependendo da área, né, que você trabalha no projeto, pode ter alguns gaps aí que você tem que dar um esforço maior para acompanhar os outros alunos candidatos ao programa. E dentro do programa de doutorado, como você citou, houve essa possibilidade de que eu me candidatasse a uma bolsa da CAPES, né, para fazer um doutorado sanduíche. E como o programa de pós-graduação em bioinformática, naquela época, estava acima de um patamar de qualidade que permitia a seleção interna dentro do programa de pós-graduação em bioinformática, eu concorri com as bolsas disponíveis na UFMG naquele ano. Né? Então, aí foi a oportunidade que eu tive de sair do Brasil pela primeira vez e passar uma temporada de 9 meses na Alemanha, né, na cidade de Heidelberg, junto ao grupo do professor Reinhard Schneider, que era coordenador do Laboratório de Integração de Dados em Bioinformática, lá do EMBL, né, que é o European Molecular Laboratory, European Molecular Biology Laboratory, em Heidelberg. Então, esse foi o primeiro momento que eu saí do país com um projeto já escrito, né, associado ao meu projeto de doutorado, que me permitiu entrar como pesquisador visitante nível doutorado, no caso seria PDEE, lá no EMBL, em Heidelberg. E aí, Adriana, ao longo dessa jornada, você tinha, né, todo o contato, digamos assim, com todas as atribuições que os pesquisadores normalmente possuem, né? Você já tinha o seu projeto doutorado, mas você também auxiliava em outros projetos, você também trabalhou em publicações, até a gente ter um período em que você, de fato, sai para o exterior. Então, nesse primeiro momento que você sai, você ainda continua como pesquisador ou você já começa a entrar nessa nova etapa do seu trabalho, né, que é praticamente um trabalho em iniciativa privada que vocês vão ter aí? Não, esse foi um momento, a questão da iniciativa privada é um pouco mais tardia, né? Isso aconteceu muita coisa entre esse primeiro momento que eu saí e o momento que a gente decidiu começar a nossa empresa, que é a atual empresa que eu trabalho no momento.
A primeira saída foi como um financiamento, né, que é público, né, da CAPES, CNPq, no programa PDEE, e eu precisei sair, fazer meu treinamento, voltar e passar o mesmo período no Brasil. E nessa primeira saída, eu comecei a construir a minha rede, né, de pesquisadores, né, rede de projetos que eu estava interessado naquela época, acompanhar áreas que eu não conhecia antes. Então, foi de grande valia essa saída inicial, de fato, para que eu começasse a pensar nessa internacionalização da minha pesquisa. Então, por exemplo, saindo do EMBL e voltando ao Brasil, eu já fiquei com um olho em fazer, depois do meu doutorado, um pós-doc junto ao grupo de Berlim, né, do Max Delbrück Center, que era também associado ao meu grupo de pesquisa em Heidelberg. Era o professor Miguel Andrade Navarro, lá, que me acolheu como pesquisador associado no Max Delbrück, e nesse momento, né, foi um momento que eu diria que, de fato, eu saí daquela coisa de trabalhar no meu projeto específico e começar a trabalhar num projeto em network, que não necessariamente eu vou saber onde cada uma das minhas contribuições vão ser utilizadas. Então, basicamente, são vários work packages, né, vários grupos de trabalho dentro de um projeto principal, e aí eu contribuo na bioinformática desses diversos grupos, né, ou subgrupos. E aí, no final, como um todo, o projeto é explorado, né, nas suas metas, nos seus produtos principais. E aí, depois disso, eu tive um período de retorno ao Brasil, né, como professor afiliado da UFPR, e aí uma segunda saída que foi, digamos, uma saída a longo prazo, que eu me encontro no momento, né, desde 2013 até agora, 2023, né, um período já de 10 anos, que aí nessa saída secundária, ou no caso terciária, né, que seria depois do pós-doc, que a gente pensou em explorar comercialmente o nicho da integração de dados biomédicos e da curadoria geral de informações biológicas, né, que permitam o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, essa é a área da empresa que atualmente eu atuo. Certo. Adriano, ainda antes da entrada para você estar no grupo da empresa, que projetos assim você poderia contar para a gente que você realmente atuou? Você falou que tem Sim. a atuação em várias redes, né, de trabalhos, mas alguns assim que você considera os mais importantes ou que você teve um impacto mais destacado, que você pudesse nos comentar. Sim, com certeza, Vilma. Eu trabalhei em 3 projetos, né, que foram projetos gigantes, onde a nossa participação lá, vinculado à Universidade de Luxemburgo, né, como pesquisador associado também, foi uma participação mais chave. Então, um desses projetos se chamava ETRIX, e ETRIX ele tem a ver com o desenvolvimento de infraestrutura computacional para integração e análise de dados de biomedicina transcricional. Translacional. Então, a ideia seria como que a gente poderia desenvolver uma plataforma que já existe dentro da iniciativa privada, como uma plataforma open source para o ambiente de pesquisa em biomedicina translacional. Então, a gente trabalhou junto com um grupo na University College London e em vários outros grupos, assim, por exemplo, na Fraunhofer Gesellschaft, né, que é uma empresa, uma instituição de pesquisa pública na Alemanha, e juntamente com a Universidade de Luxemburgo, a gente trabalhou para tornar essa plataforma, né, que se chama TransSmart, como sendo um recurso compartilhado entre diversos outros projetos na Europa. Então, a estratégia aí era exatamente evitar que cada novo projeto tivesse que criar sua própria plataforma de integração de dados. Então, a gente pegou uma solução que já existia com uma escalabilidade menor, e aumentamos a escalabilidade dessa ferramenta para que ela fosse utilizada de maneira prática e rápida em diversos outros projetos. Então, esse é um projeto grande que eu trabalhei diretamente com outros colegas. Um segundo projeto que eu posso mencionar é o Ethionomy, que inclusive eu já tive até a oportunidade de apresentar um seminário no Departamento de Genética sobre esse projeto, que é um projeto para reclassificação da taxonomia de doenças neurodegenerativas. Eu trabalhei com dados sobre Alzheimer e Parkinson, e aí esse projeto tinha um componente de data mining muito forte, que a gente pegava informações clínicas, genômicas e de literatura, e integrava essas informações numa ferramenta chamada NeuroNet DB, Ethionomy DB,
E essa base de dados era utilizada pelos especialistas em neurologia para reclassificar essas doenças, né, que eu mencionei, Alzheimer, Parkinson e Huntington. Esse projeto também teve uma participação direta minha na curadoria das informações, né, no gerenciamento do fluxo de informações entre diferentes membros desse consórcio, e então foi uma contribuição direta. E, por último, posso mencionar também o projeto Corbel, que eu trabalhei enquanto estava afiliado na Queen Mary University of London, como Health Data Research UK Fellow, como se fosse uma bolsa específica para pesquisadores dentro do Conselho de Pesquisas Médicas do Reino Unido. Então, nesse projeto, a ideia era utilizar duas ferramentas que já existiam, né? Uma eu já mencionei, que é o TransSmart, e a segunda seriam os dados do UK Biobank, que é uma coleção de dados populacionais sobre genômica e dados clínicos muito rica lá no Reino Unido, que permitiu a gente criar um arcabouço computacional que permitissem outros hospitais integrar os seus dados e comparar os seus dados contra esses recursos maiores. Então, esses 3 projetos em rede, né, com países participantes em toda a Europa, foram os 3 projetos que eu causei um impacto mais direto assim, da minha pesquisa. Que ótimo, Adriano, bem interessante a proposta desses trabalhos, diretamente, na minha visão, bem relacionado, né, com a saúde humana, em vários viés, e, assim, com certeza que, começando essa transição de bioinformática para a gente ter uma aplicação dela bem direta, a importância que isso tem hoje não tem preço. Então, você já começa diretamente numa rede bem aplicada, né, bem pontuada e bem extensa. Eu imagino que na Europa os dados ainda devam ser bem mais, como é que eu vou dizer, mais trocados, interrelacionados do que aqui, né? Que a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de ter uma informação de dados de municípios da nossa mesma região. Então, lá deve ser bem mais fácil, assim, de você conseguir ter essas informações. E, Adriana, aí veja só, você comentou que passou por essas etapas ainda, e aí você finalmente chega na etapa atual que você tem essa empresa. Como foi? Como é que você entrou? E qual é o seu papel na empresa? Então, como você mencionou, aparentemente, né, parece que essa integração de dados na Europa ela tende a ser mais fácil, mas na verdade a gente tem que pensar que cada país na Europa tem o seu sistema de saúde próprio. Há uma iniciativa para compartilhamento de informações entre esses diferentes sistemas. Então, se você pensar, o sistema de saúde alemão tem um modelo diferente do sistema de saúde britânico. O sistema de saúde britânico é mais centralizado, digamos assim, com o NHS. O sistema alemão, você depende da integração dos diferentes hospitais com um silo maior, e aí você consegue explorar, a partir desse silo, os dados contribuídos pelos hospitais. Na França, já é uma história diferente, né? E aí você pensa também que a França, existem departamentos fora do território francês que também pertencem à França, e aí esses dados têm que ser compartilhados entre eles. Então, cada país tem um sistema de integração de dados médicos diferentes. Nesse momento, foi onde a gente chegou à conclusão que seria uma área de atuação interessante, né, da bioinformática médica, digamos assim, na integração de dados biológicos. Né? A gente utilizou da nossa rede, né, de pesquisa em volta do TransSmart, né, em volta dessa iniciativa para a medicina translacional, para oferecer serviços que tivessem a ver com o tratamento de dados biomédicos. Né? Então, o que a gente faz exatamente é tentar criar um alinhamento semântico entre os dados biomédicos de diferentes sítios que participam do mesmo projeto de pesquisa ou que vislumbram, né, criar um consórcio, criar um consórcio para abordar o mesmo problema. Por exemplo, eu trabalho atualmente dentro da ITTM-SA, que é o nome da empresa que eu me refiro, é um consórcio internacional que quer estudar o efeito colateral de medicamentos durante sua fase de desenvolvimento em órgãos fora daqueles que são os órgãos-alvo do tratamento. Por exemplo, você tenta desenvolver um novo medicamento para fígado, só que aí você tem um problema no pâncreas. Né? Então, seriam reações adversas off-site, que a gente chama, fora do sítio de interesse. Esses projetos, eles coletam dados de parceiros em diferentes países e de diferentes participantes também. Então, você recruta pacientes franceses, alemães,
britânicos e assim por diante. No caso específico desse projeto, existem parceiros também nos Estados Unidos. Então, o que a gente faz é tentar anotar essa informação utilizando uma rede de semântica que permite que os dados sejam cruzados. Então, isso aí requer que nós utilizemos ontologias, vocabulários controlados, modelos de dados que são compatíveis entre os diferentes bancos de dados, para que esses dados possam ser analisados pelos bioestatísticos, né? E que eles possam avaliar quais seriam os efeitos colaterais e drogas que estão sendo ainda desenvolvidas pelos parceiros da indústria farmacêutica. Então, esse seria um exemplo de como que a gente está localizado, né, no nosso nicho de trabalho de sistemas, de biologia de sistemas, de integração de dados, medicina translacional, via a ITT-MSA. A parte de implementação, que é um desafio, né, para todos, né? Você sair da academia e juntar um grupo de colegas ao redor de uma ideia e tentar criar uma empresa a partir dessa ideia é sempre um desafio e a gente sempre precisa de um apoio, né? E o nosso apoio veio em duas maneiras, né? Primeiro, uma parceria público-privada, que permitiu a gente criar um plano de negócios plurianual que facilitou a implementação da empresa. E, em segundo lugar, né, obviamente, o nosso investidor, né, que acreditou na nossa ideia e basicamente investiu os recursos que nós precisávamos para rodar a empresa nos primeiros 5 anos, digamos assim. Então, sem esses dois elementos, ou seja, o plano de negócios e o investidor, fica relativamente difícil para que você tenha uma ideia norteada no papel que possa ser apresentada para um investidor que tenha, né, os recursos suficientes para investir no teu projeto, na tua empresa. Então, basicamente, foram essas duas coisas que foram chaves, né, para a gente tocar a ITTM, além do nicho, né, que nós estávamos inseridos na época, que permitiu a gente vislumbrar essa oportunidade de negócios. Isso, né? Então a gente já começa a ver um pouco de diferenças que existem da visão que a gente teria do mundo acadêmico com esse mundo empresarial, inclusive até organizar um plano de negócios para você poder ter o financiamento, né, e conseguir organizar a sua empresa. E aí eu queria que você até comentasse um pouco mais, Adriano, já que você transitou nos dois meios, né, você vem do mundo acadêmico e entra para esse mundo empresarial, o que é que você encontra de vantagens e desvantagens, ou o que é que você encontrou de dificuldades que em um você não teria no outro? Entendi. Então, no mundo acadêmico, eu tenho a experiência de ser um pesquisador no Brasil e no exterior, né, na Europa, no caso. O grande gargalo na Europa é você conseguir, como pesquisador, uma inserção efetiva, como, por exemplo, um contrato que a gente chama de tenure, né? Os contratos são sempre limitados por 3, 5 anos, depende do país onde você trabalha. Então, essa é sempre uma área assim, meio cinza, que as pessoas consideram, né, antes de entrar na área acadêmica a longo prazo, sem saber, né, se você vai ser efetivado ou não. Só que é um pouco diferente do Brasil. A diferença é exatamente que os pesquisadores aqui, como pós-doc, eles são considerados trabalhadores, né? Então, a gente paga previdência social, seguro-desemprego, a gente paga todas aquelas necessidades sociais que um trabalhador qualquer paga. Então, quando você termina o seu contrato de trabalho e, eventualmente, você não consegue renovar imediatamente o seu contrato, você é amparado pelo sistema social de seguro-desemprego e todos os benefícios que os trabalhadores têm direito. Então, essa é a grande diferença, ao meu ver, das dificuldades entre a Europa e o Brasil quando você fala de pesquisadores de nível pós-doc, né? No Brasil ainda tem aquela coisa de chamar estudante de pós-doc, né, que é o estudante de pós-doutorado que tem bolsa. Então, na verdade, eu sou meio que ativista, digamos assim, para mudar esse conceito de que os pós-docs não são mais estudantes, eles são trabalhadores de nível doutorado que estão trabalhando, né, 8 horas por dia no seu projeto, assim, um bom cenário, 8 horas por dia, no seu projeto de pesquisa. A gente sabe que muita gente trabalha muito mais do que isso e não são devidamente compensados. Então, essa é uma dificuldade que eu encontro. Uma facilidade é que quando você trabalha no mundo acadêmico, seja como pesquisador principal, né, o grupo o PI, ou como pesquisador associado, é que você tem um projeto
atribuído a você ou a um grupo pequeno, que você consegue acompanhar, né, todos os produtos que são gerados a partir desse projeto. Todos os artigos, né, recurso computacional, bases de dados, programas. Então, tudo isso está meio que ali, né, sob controle, e você consegue, de certa forma, saber o que é que te pertence e como que você contribui diretamente em cada um dos projetos. Quando você trabalha numa empresa, é bem diferente, né? Você trabalha norteado por tarefas. Então, você tem um cliente ou um consórcio que ele vai atribuir uma certa quantidade de tarefas ao seu grupo, né, ou a você, como pesquisador individual. No meu caso, eu respondo pelos dois. Né? Eu sou um participante dentro da empresa que trabalha para um projeto específico. Então, nesse caso, como somos muitos subprojetos, 9 subprojetos dentro desse projeto principal, eu trabalho para atender cada uma das tarefas específicas, e quando eu termino essa tarefa, é como se a minha meta já tivesse sido encerrada, e os outros participantes do projeto é que vão dar a continuidade a essa investigação. E eu me mantenho disponível para a próxima tarefa. Né? Então, você tem que se acostumar a essa coisa que é bem diferente de você ter um projeto com começo, meio e fim, a pegar uma tarefa específica do começo até o final, esquecer, documentar, né, obviamente, e pegar a próxima tarefa e continuar. Próxima tarefa e continuar. Então, isso é uma coisa que está um pouco fora do nosso DNA de cientista, né? Que é aquela coisa de você conseguir acompanhar do começo até o fim o seu projeto. Então, essa é uma grande diferença. Como que eu poderia comparar mais? Uma dificuldade, obviamente, dentro do ambiente corporativo é que você depende de projetos. Né? Você tem que procurar clientes, você tem que procurar contratos o tempo inteiro, você tem que utilizar a sua rede científica para saber quem que está precisando de algum serviço dentro do seu know-how em diferentes projetos. Né? Eu, como bioinformático, não posso dizer, eu trabalho apenas para câncer, ou apenas para biologia vegetal, ou inflamação, enfim. Você tem que ser especialista na técnica que você está utilizando e saber como que essa técnica de bioinformática, no meu caso, pode ser aplicada num diverso espectro assim, de projetos que estão acontecendo. Então, aí você já pede uma outra característica fundamental, que é você estar antenado nos projetos que estão sendo aprovados e iniciados. Então, por exemplo, sempre que é um projeto grande, assim, aprovado em cunho europeu, a gente já verifica se os membros daquele projeto, se eles já são nossos parceiros, e a gente vai atrás oferecendo os nossos serviços, né? Tanto para o projeto que foi aprovado, quanto para projetos futuros. Né? Então, é um trabalho assim, constante de você se atualizar em quais são as iniciativas que necessitam da nossa intervenção, digamos assim, com a oferta de serviços, né, que a empresa oferece. Então, essa é uma dificuldade que nada é garantido. Você tem que ir atrás dos clientes e tem que fazer sempre esse business to business meio de campo, digamos assim. Bem interessante. Adriana, assim, fazendo ainda um paralelo, né, dentro desse viés, a gente tem o Brasil. Quem conhece o Brasil, quem acompanha a história, sabe que a gente vive muito de oscilações, né? Tem períodos que estamos bem, tem períodos que não estamos tão bem, e essas oscilações elas se refletem em basicamente todo o enfoque de pesquisa, já que são os institutos federais e universidades federais que ainda detêm a maior parte dos locais, laboratórios e massa pensante de pesquisadores e até os estudantes, até como você falou, a questão de como o pós-doc aqui é tratado no Brasil, como um estudante, mas que, na verdade, ele já é, sim, um profissional, gerando uma série de elementos importantes na cadeia produtiva, né, digamos, do conhecimento, da pesquisa, até mesmo de serviços que podem estar relacionados. Então, a gente fica muito exposto a isso. Eventualmente, né, alguns projetos têm essas parcerias privadas, até no viés empresarial também, mas a gente fica muito suscetível a essas variações mesmo, né? Até a nossa iniciativa privada também fica muito suscetível a essas variações. Como você vê esse modelo na Europa? Ele é mais estável, ele dá um pouco mais de tranquilidade para que haja a produção e o desenvolvimento do que vocês estão gerando, quer sejam os serviços, quer sejam até mesmo o desenvolvimento de softwares, né, que vocês também devem trabalhar muito com isso para a bioinformática. Não, sim, sem dúvida, Vilma.
essa questão de você tratar a ciência como uma política de governo, eu acho que é um tiro no pé, né? Tem que ser uma política de Estado que se mantenha, né, os valores e as metas entre um governo e o próximo, independente de quem sejam os atores, né, quem sejam os presidentes, etc. Eu acho que ciência como saúde, né, infraestrutura, tecnologia, é uma área estratégica que os investimentos eles não são necessariamente colhidos dentro de um governo, né? Você tem que pensar sempre como uma política de Estado que em 5, 10, 20 anos esses frutos vão ser colhidos. Como, por exemplo, o que eu mencionei, o Programa Genoma Brasileiro, né? O Programa Genoma Brasileiro armou, digamos assim, todos os laboratórios com os recursos necessários naquela época, né? Os recursos que eram possíveis naquela época, para que você pudesse trabalhar ao longo de gerações, né, de pesquisadores, desenvolvendo a genômica e a bioinformática no Brasil. Então, se você pensasse em apenas um investimento que funcione dentro de um governo específico, isso é muito complicado e eu creio que não é a estratégia mais adequada, né, a se tomar. Acho que a política de Estado é mais interessante. Fazendo um paralelo com o que acontece aqui na Europa, eu posso falar de 3 sistemas, né, que eu participei proximamente, que é o sistema alemão, o luxemburguês, que é bem parecido com o alemão, e o britânico, né, que todos eles entram nessa questão dos planos plurianuais, né? Você tem um documento escrito por uma comissão, né, científica, que também existem, obviamente, representantes dos governos, né? Mas a grande maioria é feita por experts da área, né? Experts em genética, em tecnologia, infraestrutura, etc. E esses planos eles são minuciosamente escritos e executados ao longo do tempo. Obviamente, situações como, por exemplo, a pandemia, podem acontecer que você tem que modificar algumas coisas dentro do plano para que se adeque à nova realidade. Como, por exemplo, você desviar os recursos que foram inseridos numa área mais ampla para uma área mais específica, como saúde pública, já que foi uma emergência internacional. Então, assim, apesar de você ter esses amendments, né, essas modificações pontuais, todos os países aqui eles tentam se adequar a um plano plurianual, multi-governo, digamos assim, de desenvolvimento científico e tecnológico. Na União Europeia, a Comissão Europeia é quem toma conta disso, né? Eles têm uma comissão de ciência que vários países opinam quais que seriam as áreas estratégicas para desenvolvimento mútuo dos países do bloco. E no Reino Unido você tem o UKRI, né, que seria o UK Research and Innovation, que também, né, tem esse papel de monitorar e de definir quais são as áreas de tecnologia que a parte do orçamento público vai ser investido ao longo dos anos. Então, como você vê, tudo isso, né, cai de volta naquela questão de você não ter um plano de governo, mas sim um plano de Estado que vai né, beneficiar, digamos assim, a população como um todo, e não membros específicos que apoiam ou não um determinado governo no país em questão. Isso. E aí, Adriano, tem um outro viés dentro da tua área, né, que eu acho que hoje a gente está colocando muito, e isso está se tornando mais em evidência, e provavelmente em breve vai chegar de maneira geral, bem mais simples para o entendimento da população, que são essas informações que têm a ver com o nosso genoma e que tem uma aplicação médica, em vários tipos de viés que você até citou alguma coisa aqui, e outras coisas que a gente já sabe que está aí por trás. Isso tem muito a ver com o avanço que a bioinformática trouxe, né? Se você considerar o seu início nela, lá pelo ano 2000 para hoje, muita coisa já avançou, e também o entendimento de como que isso pode estar aplicado numa área médica. Então, eu queria que você comentasse um pouco o que é que você viu dessa evolução, o que é que você compreende disso e o que é que você acha que a gente pode no futuro ainda fazer em relação a isso, né? Que expectativas a gente pode realmente ter em relação a esse viés? E uma segunda pergunta associada a isso, e que muita gente teme, é a questão dos dados, né? Como esses dados ficam protegidos, ficam expostos, o que é que realmente a gente tem também nessa área que envolva a proteção ou o domínio desses dados de domínio público ou não? Sim, sim. Ótimos pontos, aspectos que você levantou, professora Vilma. São duas áreas fundamentais. Não sei se consegue ver assim. São duas áreas fundamentais
A primeira vou né, me associar à primeira pergunta, a evolução dos dados. Inicialmente, você tem aquela questão dos pesquisadores estudarem os seus genes favoritos, né? Você tem um gene específico que o pesquisador se identifica desde a época de iniciação científica, mestrado, doutorado e assim por diante. Então, você tem aquela questão de um gene, um fenótipo, ou um gene, alguns fenótipos mais, digamos assim, alvos, ou um grupo pequeno de genes, né, que estão responsáveis por um determinado fenótipo. Então, essa seria a aplicação, digamos assim, mais clássica, né, da genômica, da genética personalizada. Com a disponibilização dos genomas de referência humano e com a queda dos custos de sequenciamento, você observa agora um fenômeno que se torna infinitamente mais barato você adquirir dados não apenas individuais, mas dados populacionais, né, de genoma de um determinado país. Eu citei aqui o UK Biobank e o projeto, e junto a esse grupo do UK Biobank, você tem um projeto dos 100 mil genomas humanos. Né? Então, uma iniciativa do Reino Unido, que foi pioneira no mundo todo, de você coletar informações genômicas de voluntários, né, do sistema de saúde britânico, para criar essa base de dados gigantescas, né, o UK Biobank, com informações clínicas e informações genômicas sobre os pacientes. E isso permitiu, né, como é um número muito grande de pessoas, né, 100 mil genomas a gente está falando aqui, e você fazer estudos de associação entre polimorfismos de sequência única apresentados por esses pacientes e os seus diferentes fenótipos, né, observados no sistema de saúde. Então, aí, a genômica permite que você dê um passo além para tentar caracterizar e estratificar quais são os genótipos que estão associados a determinados fenótipos, né, de doença. E um dos focos principais foram doenças raras, né? Doenças raras que você não tem pouquíssima informação ou pouquíssimos casos, né, de pacientes que poderiam oferecer dados para esses fenótipos serem estudados. E no caso do Reino Unido, né, você tentou buscar pacientes com essas doenças que são muito raras e câncer, né, para você criar essa base de dados global, populacional, chamada UK Biobank, onde qualquer pesquisador do mundo todo pode submeter uma proposta de trabalho para trabalhar com os dados do UK Biobank. Eu acho que o que vai acontecer em seguida é que deve estar acontecendo a nível experimental, sem dúvida, no Reino Unido, é você ter a possibilidade de, na clínica, você conseguir os dados genômicos de um paciente-alvo, e aí você comparar quais seriam os polimorfismos encontrados nesse paciente-alvo, através de técnicas de bioestatística, com a base de dados do UK Biobank, e verificar se o paciente ele se encontra, né, ele se encaixa em um determinado subgrupo de pacientes de uma determinada doença. Daí, você entra com a possibilidade de delinear um tratamento, né, que estatisticamente seria mais provável de funcionar nesse grupo de pacientes, na qual o paciente-alvo se encontra, do que em outros grupos. Eu tive um trabalho junto com o pessoal do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, né, o Dr. Nicolas Carius, que a gente analisou dados de diversos 6 tipos de câncer e qual que foi o prognóstico dessas amostras depois do tratamento, né, específico para cada um dos tipos de câncer. O que a gente fez foi utilizar dados de inteligência artificial para tentar classificar quais seriam as amostras mais agressivas e, dentro dos tipos de câncer, quais seriam os tipos mais agressivos que responderiam ou não a um determinado tratamento. Então, aí já foi um outro nível, digamos assim, um outro follow-up científico que eu vejo, né, a aplicação da inteligência artificial no futuro. A gente está transitando da área de bioestatística para a área de deep learning e inteligência artificial, onde modelos estatísticos muito mais robustos do que aqueles tradicionais utilizados em estudo de associação genômica em larga escala vão ser utilizados para classificar os pacientes em determinados grupos que sejam mais eficazes quando você oferece um determinado tratamento. Então, aí é onde eu vejo o encaminhamento da genômica clínica no futuro, em tornar essa genômica personalizada, tendo como apoio os dados que já foram coletados anteriormente. E aí a gente vem para a segunda parte da questão, da pergunta, né, que é a questão dos dados médicos.
Assim como no Brasil, aqui na Europa, a gente tem a GDPR, né, que é a General Data Protection Regulation. No Brasil, é a Lei Nacional de Proteção de Dados. Eu estava trabalhando no projeto ETRIX antes da GDPR ser aprovada aqui. Então, basicamente, a gente passou um ano, né, naquele countdown, né, naquela contagem regressiva de falta um mês para a GDPR entrar em vigor. Faltam 2 meses, e assim, né? E todo mundo estava naquela tensão inteira, né, em saber como que a gente poderia continuar nossa pesquisa com dados médicos de uma maneira que fosse regulada, né, como se chama? Que ela fosse Regulamentada? regulamentada, né, essa palavra, regulamentada com essa GDPR. A questão é, se a gente coleta dados pessoais e dados genômicos e clínicos são considerados dados sensíveis e pessoais, a gente tem que se adequar a essa regulação. Não tem como escapar dela. Se você tiver um vazamento de dados, por exemplo, no escopo da nossa empresa, existem multas que podem chegar até 20 milhões de euros, né? Que, claro, para uma empresa de pequeno porte, isso aí vai doer bastante no orçamento da empresa. E ninguém quer ter uma multa dessas, né, no seu currículo, né, como sendo culpado por um vazamento de dados sensíveis. Nessa questão, você tem a necessidade de definir dentro da sua empresa quem que vai ser o seu agente de proteção de dados, que a gente chama Data Protection Officer. E esse agente de proteção de dados tem que garantir que a nossa empresa vai tratar esses dados médicos e clínicos da maneira mais fidedigna possível, né? E se adequando a todas as cláusulas que a GDPR rege aqui na Europa. No caso do Brasil, acho que é algo muitíssimo parecido quando se trata da Lei Nacional de Proteção de Dados. Isso para evitar que os dados médicos sejam transferidos para outra empresa, outros usuários, que não vão utilizar os dados para o motivo os quais os dados foram coletados. Né? Todas as pessoas dentro de um projeto que têm acesso a esses dados médicos, elas têm que assinar um termo de postura, né, e de comportamento sobre como que você vai utilizar aqueles dados, né, por quanto tempo você vai utilizar aqueles dados e garantir que esses dados não saiam de dentro do espaço de pesquisa para o qual eles foram aprovados. Né? E se eles forem transferidos, claro, por exemplo, existem empresas farmacêuticas, por exemplo, que existem branches, né, em diversos países, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, por exemplo. Então, você tem que garantir que os dados não vão sair de dentro da infraestrutura computacional daquela empresa que pertence a múltiplos países. Então, é um controle extremamente rígido que cada potencial falha que possa existir tem que ser relatada imediatamente, né, no prazo de 1, 2 dias, em alguns casos, para o agente de proteção de dados do projeto. Então, assim, essa regulamentação seria a principal que protege os dados dos pacientes, principalmente, né, dentro do escopo dos projetos que a gente trabalha. Excelente, Adriano. E gostei muito dessa questão de aliar, né, já a questão da inteligência artificial nesse novo viés que vocês podem ter de geração de dados e de análises para os pacientes, que é uma coisa que está se falando muito, né? A gente ainda não conhece tanto sobre ela, mas como que ela estaria aí aliada seria fantástico. Sim. Bom, eu queria, agora a gente vai se encaminhando mais para a parte final dessa nossa conversa, e aí eu queria comentar com você algumas coisas que são mais simples, são até mais um pouco pessoais, mas que a gente quer entender um pouco para fechar um pouco essa sua internacionalização e como que para mim já é muito exitosa, né? Já vou até parabenizando, porque com certeza não é fácil e galgando cada passo que você construiu. E aí eu começo perguntando, quando você era estudante aqui, você imaginava que realmente iria ganhar o mundo, ser internacional? Ou a sua visão era outra, você ia buscar uma outra opção dentro, talvez, da sua carreira de biólogo? Uhum. Pois é uma questão pessoal. Essa questão, assim, na biologia, a biologia é uma área que eu sempre falo, quando você seta uma linha, né, e você tenta se adequar àquela linha, seja uma linha de para onde você vai ou com o que você estuda, a biologia ela se torna muito difícil, porque é uma área tão ampla, né, uma área que tem tantas possibilidades no mundo inteiro, que se você se manter sempre
olhando apenas para a linha que você traça, acaba que se torna difícil. Então, é muito mais fácil na biologia você ser multidisciplinar e você tentar se adequar a diversas áreas e ser aberto a fazer pesquisa e ciência em diversas áreas, mesmo que seja dentro do seu domínio, né? Por exemplo, se você trabalhar com o desenvolvimento de novos fármacos, você já pode ter um pé ali na biologia estrutural, na parte de informática e química, na parte farmacêutica, de medicina personalizada. Então, você sempre tenta abrir um pouco mais os leques de possibilidade, né, dentro da área que você selecionou. No meu caso, a bioinformática, genética, digamos assim, e aí eu acho que isso torna, digamos assim, o aproveitamento das oportunidades que aparecem mais fácil do que se você se adequar a uma linha apenas e dizer, eu só me interesso por trabalhar nessa linha específica que eu escolhi. Então, essa é a minha, digamos assim, mensagem pessoal. Eu mudei de áreas várias vezes, né? Eu saí da parte de genética vegetal e aí me afiliei ao grupo de pesquisa da UFMG, que já estava trabalhando mais na área de parasitologia, e depois para uma área de doença de Alzheimer, e depois uma área de inflamação, e depois uma área de inteligência artificial aplicada à infraestrutura computacional, digamos assim, high level, e agora eu estou na área de tratamento de dados biológicos para desenvolvimento de fármacos. Então, a minha experiência pessoal é que eu tentei não me adequar a uma linha específica, eu tentei me tornar um máximo de multidisciplinar dentro do meu domínio, o máximo que eu pude. E isso permite que você também se adeque às vagas de trabalho que são abertas, né, lá fora. Então, é muito mais difícil você encontrar um emprego que se adeque ao seu perfil se você for um especialista, do que se você for uma pessoa mais generalista e se adequar em diversos grupos de pesquisa. Mais ou menos por aí. E aí eu até queria que a gente explorasse um pouco nisso. Eu acho importante esse ponto que você tocou, a gente não ser tão específico, né? Estar aberto a outros caminhos, porque pode acontecer coisas diversas. E fora essa questão de estar aberto, o que é que você acha que também é importante para um estudante alcançar uma possibilidade de ir para o exterior, trabalhar, até construir, estar participando de uma empresa, né? Ser um dos donos, fundadores da empresa, e ter que desenvolver essas atividades que você, por exemplo, desenvolve. O que é que você acha que atributos ele pode ter? Eu acho que, pessoalmente, eu acho que é extremamente importante você ter um orientador que te apoie e que não te explore. Né? Eu acho que existem muitos orientadores que eles têm esse dom de conseguir delinear o futuro do seu pupilo, digamos assim, de uma maneira que ele não vai necessariamente ficar ali no laboratório a vida inteira, sabe? O orientador, ele vai guiar o estudante para que esse estudante, busque a sua internacionalização e saia desse patamar de você querer fazer todas as etapas da sua carreira dentro de uma mesma instituição. Eu acho que a motivação do orientador é a primeira coisa, eu acho que a coisa mais importante no cunho acadêmico, uma vez que o orientador já tem essa experiência vivida, né, na sua mochila. Então, o orientador tem que abrir essa mente do aluno, que muitas vezes é muito tradicional, é muito focado no que ele está fazendo. O aluno quer se dedicar ao que ele está fazendo ali e quer mostrar serviço, né, quer atingir seus objetivos, e às vezes pensa, não tem tempo de parar para pensar que ele poderia sair para outras oportunidades. O segundo ponto que eu acho importante é você ficar antenado nas oportunidades de colaboração bilateral entre países de fora e o Brasil. Então, existem chamadas específicas do DAAD na Alemanha para o Brasil, ou do programa Fulbright dos Estados Unidos para o Brasil, programa do Reino Unido para o Brasil. Existem vários programas bilaterais e, às vezes, multilaterais que permitem, né, que alunos passem um período fora e regressem ao país, ou que alunos sejam, né, depois da sua formação acadêmica, contratados como pesquisadores em um determinado projeto, e a partir daí eles decidem se querem voltar ou não para o país. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. E outra coisa é que os alunos cada vez mais procurem publicizar, né, os trabalhos que são feitos dentro dos seus domicílios científicos, digamos assim. Havia um tempo que se dizia que o segredo é a alma do negócio. Eu acho que a gente pode mudar para o marketing é a alma do negócio. Você tem que ter
cada vez mais um outreach, né, atingir o maior número possível de pessoas com a pesquisa que você está fazendo, utilizando recursos como mídia social, por exemplo. Existem recursos como o LinkedIn, mídias sociais, vários recursos web, Instagram, que muita gente utiliza também, que você pode utilizar como ferramenta de marketing pessoal da pesquisa e das qualidades que você tem. Né? Vamos supor, você é um aluno de bioinformática, desenvolveu uma solução experimental para um projeto, publica isso num site open source, publica isso num bioarchive da vida, e aí pega o link dessa publicação que você fez e posta no seu perfil social e mostra para o mundo o que é que você é capaz. Né? Não é apenas através da publicação de artigos científicos que um aluno, ou uma pessoa, ou um pesquisador pode se tornar conhecido no mundo afora. Né? Ele pode se tornar conhecido através do marketing pessoal, que as redes sociais hoje em dia né, facilitam muito a vida, né, da gente nesse sentido. E, por fim, o que é extremamente importante é a questão familiar. Né? Você conversar com sua família, né, e dizer para sua família que você tem esse interesse de sair do país. Obviamente, se você é solteiro, não tem filhos, é muito mais fácil, mas se você é casado e tem filhos, ou casado, tem um parceiro que não é cientista, chega para o seu parceiro e conversa com ele e fala, olha, o meu interesse é ir lá para fora, eu acho que isso vai acontecer daqui a 2 anos, a gente está junto, vamos junto. Então, vamos procurar um lugar que seja adequado para nós dois. Né? A questão familiar é extremamente importante. Né? Não é todo mundo que consegue viver longe da família, né? E viver sozinho, muitas vezes, num país completamente estranho, que você nunca foi na sua vida, e achar que está tudo bem. Né? Então, acho que depende do pessoal de cada um. E essa preparação familiar e do seu parceiro ou parceira é extremamente importante também. Excelente, Adriano. E aí eu queria pegar um gancho de uma coisinha que você falou aí, que a minha próxima pergunta você já vem trabalhando com essa questão de outras mídias também para divulgação dos seus trabalhos. Eu sei que você também organiza, né, algum evento de workshop. Então, assim, como é que quem está aqui nos vendo ou nos ouvindo poderia entrar em contato com você e poderia até acompanhar algumas dessas palestras ou cursos que você organiza? Sim, Vilma. Obrigado por tocar. Esse é um projeto que a gente está tocando, né? Se chama Workshops Online of Bioinformatics and Data Science. Então, tem um website que quem está acompanhando pode acessar e saber quais, né, são as datas disponíveis para esses workshops. Também tem várias informações sobre o meu perfil científico, os projetos que eu já trabalhei, os que estão ativos no momento. É bastante simples, chama-se adriano-barbosa.eu, e lá vai ter um link para a página de workshops. Né? Então, existem várias oportunidades lá que podem ser exploradas, né? Existe a possibilidade de você aplicar também para uma bolsa para custear a participação nesses workshops, e existe a possibilidade também para pessoas que acreditam na ciência em se tornarem patrocinadores, né, dessas atividades, e, obviamente, contribuir com o pool de bolsas que é oferecido, né, para alunos de países em desenvolvimento, né, o Low and Medium Income Countries. Então, está tudo lá, as informações estão lá no adriano-barbosa.eu, e quem tiver interessado, eu sugiro que dê uma lida lá, que é bastante informação, acho que vai ficar fora do tempo para a gente conversar aqui. Ótimo. Bom, Adriana, então, assim, eu vou agradecendo imensamente por você se disponibilizar aqui para a gente, né? Eu ouço isso várias vezes e cada vez essa frase para mim é importante. Então, o melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Então, eu sei que você tem tantas atribuições e você dedicou esse tempo aqui para a gente. Então, te agradeço, assim, imensamente. Foi um prazer enorme conversar contigo, tá? Espero até que a gente possa ter mais contatos, mais algumas parcerias em algumas coisas que a gente possa fazer. E, assim, muito feliz de ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, viu? Para mim é um privilégio enorme poder conversar, né, com você, e que esse conteúdo seja direcionado aos estudantes da UFPE e de outras universidades, né, e que eles possam se sentir, de certa forma, inspirados, né, a continuar suas jornadas científicas aí, sem se abalar, né, porque eu acho que é tudo uma questão de motivação e de esforço próprio, né, todo mundo tem os seus objetivos e os seus compromissos a serem alcançados. Então, para mim é um prazer muito grande a você, e também estendo o meu abraço à professora Ana Maria Benco-Zepon, que também me apoiou, né, a participar desse evento contigo, e mando um abraço a todos.
Bem, nossos ouvintes e quem está nos acompanhando aqui, agradeço imensamente por acompanhar o nosso episódio. Esse episódio tem o apoio da DRI e Proesc UFPE. E até o próximo episódio, pessoal.